Fala moçada, tudo bem aí com vocês? Vamos então hoje começar a nossa nova parte do nosso conteúdo. Depois de estudar balanço de massa, chegou a vez então da gente fazer o estudo dos balanços de energia aplicados a processos. Gente, sistemas termodinâmicos, nós podemos entender que tem alguns tipos de energia que podem descrevê-los, né? A energia cinética, que é aquela relacionada ao movimento, massa deslocando com certa velocidade. A energia cinética ela é dada pela formulinha aí, 1 meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia potencial, que é dada, então, por um certo sisteminha posicionado sobre um campo gravitacional, um campo elétrico, um campo de potencial, né, é o termo correto. Se for um campo gravitacional, a gente tem a fórmula massa vezes a gravidade vezes massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em relação a esse um ponto referencial, ok? Então a gente tem dois tipos aqui de energia para descrever um sistema termodinâmico, a velocidade, a energia potencial, e temos também a energia interna. Com esses links que eu disponibilizei aqui para vocês, eu vou ver se fica bom aqui para a gente fazer essa visualização juntos, para a gente entender o conceito mais a fundo do que é energia interna, mais detalhe, né? Gente, energia interna é aquela energia do que é composto esse sistema. Se for um tipo de molécula, se for átomos, íons, o que for ele vai gerar essa energia interna. Então, essa energia está relacionada ao quê? A movimentação desses constituintes. A gente sabe que uma molécula ela tem movimentação, né? Se for uma molécula gasosa, ela tem uma movimentação grande, uma movimentação de translação, de rotação também e de vibração. As ligações químicas elas não são fixas. Quando a gente representa assim através de um pauzinho, fica parecendo que a ligação é rígida, e não é, né? Na verdade, ela é uma ligação flexível. Vamos ver aqui alguns modelinhos que o pessoal fez, algumas animações, para a gente discutir isso. Por exemplo, aqui dá para vocês entenderem o movimento de rotação das moléculas, né? Então, essa molécula apresentando uma rotação. Se ela tem uma rotação, ela tem uma movimentação. Se ela tem massa e velocidade, ela tem energia cinética. Ok? Olha aqui, de vibração, uma animação aqui representando a ligação como se fosse uma mola, né? E aqui é interessante que ele mostra que quanto mais essa molécula recebe energia, mais ela vai brilhar, né? Moléculas de grande massa já têm dificuldades para fazer essa vibração. Então, moléculas menores vibram com maior intensidade. Tudo isso confere a energia interna do sistema. Ok? Mais uma. E, por fim, essa daqui que mostra, além das vibrações, além da rotação, tem também a movimentação da molécula em si, no espaço em que ela está contida, no espaço do sistema, né? É que então a gente consegue perceber isso, ok? Através desse esqueminha, achei interessante nós trabalharmos isso para vocês terem essa visualização. Então, a energia interna, a gente pode definir ela que ela é a soma das energias potenciais e energias cinéticas das moléculas, dos átomos que estão envolvidos ali no sistema, certo? E é lógico que é proporcional à temperatura. Se a gente tem altas temperaturas, vai aumentar todos esses tipos de vibração, todos esses movimentos vão ser aumentados. E se eles aumentam, vai ter um aumento então de energia, da energia do sistema, da energia interna do sistema. Ok? Reação química altera a energia interna? Altera, né? Mudança de estado de agregação também altera a energia interna. Sistemas termodinâmicos, gente, que nós vamos estudar, a gente vai estudar esses dois. Se vocês observarem esse primeiro sistema, essa setinha está falando que ele pode ter um fluxo de massa. Um fluxo de massa e um fluxo de matéria. De energia, desculpa, tá? Então, esse sistema que pode trocar massa com a vizinhança e trocar energia é um sistema do tipo
aberto. Ele permite a transferência tanto de massa quanto de energia, sisteminha aberto. Esse sisteminha é um sistema fechado, não permite troca de massa, que a setinha está clara, mas permite troca de energia. Então, nesse caso, ocorre só transferência de energia. Não ocorre transferência de massa. Esse sistema, então, é classificado como sistema fechado. E o último não permite nenhum tipo de troca, é um sistema isolado, nem de energia nem de massa. O sistema, além de ser fechado, ele é isolado para não ter troca de energia. Okay? Então, são algumas classificações que a gente tem de sistemas termodinâmicos. O primeiro que a gente vai estudar vai ser o sistema fechado, depois o sistema aberto. Esse aqui, como não tem troca, não faz sentido fazer um balanço, né? O sistema fechado, então, que eu falei para vocês, que é esse primeiro tipo de sistema que nós vamos estudar, esses links que estão aqui, gente, são links só da referência de onde eu tirei a figura, tá? Um sistema desse tipo aqui, que é um sistema fechado, ele não permite entrada e saída de matéria, ele pode trocar energia com a vizinhança, certo? É um exemplo de um sisteminha. E aqui essa gravura que é bem interessante, que ela mostra para vocês o sistema, a fronteira do sistema com a vizinhança, a parede de um frasco, e a forma com que esse sistema comunica com a vizinhança, através de calor e através de trabalho. Então são essas duas formas que é possível fazer essa comunicação, certo? Ela pode ser transferida nessas formas que a gente vai discutir. A primeira, através de calor. A energia ela está em trânsito. É lógico que esse trânsito de energia térmica ele só ocorre se a gente tiver diferenças de temperatura. Então, se a vizinhança tiver uma temperatura maior do que a do sistema, o fluxo de calor vai ser no sentido da vizinhança para o sistema. Ok? Se for maior, né? Sempre, né? Do maior para o de menor energia. Calor é isso, energia em trânsito, o de maior temperatura para o de menor temperatura. E aqui eu coloquei esse sisteminha que eu estava discutindo com vocês. Se você tem o sistema com a temperatura inferior à vizinhança, a vizinhança então vai transferir energia térmica para o sistema. E o calor, então, a gente vai adotar como referencial que quando o sistema recebe calor da vizinhança, esse calor vai ser positivo, tá? Uma convenção. E o calor vai ser negativo quando ocorrer o contrário. O sistema tem uma temperatura maior do que a vizinhança e é ele que vai transferir calor para essa vizinhança através das fronteiras do sistema. Okay? Então, o fluxo de calor sempre do de maior para o de menor temperatura. A segunda forma de transferir energia entre o sistema e a vizinhança é através do trabalho. Então, a gente já estudou o calor, já vimos como que funciona, e agora a gente vai, então, discutir como que ocorre a comunicação entre sistema e vizinhança através do trabalho. Primeiro, gente, se o sistema movimenta alguma coisa externa a ele, um êmbolo de metal, uma hélice, alguma coisa assim, se ele faz essa movimentação, desculpa, gente, se ele faz essa movimentação, está tendo ali envolvido um trabalho ali no meio, certo? Se esse trabalho que está envolvido ali nesse seu universo de estudo, que é a relação de sistema e vizinhança, você vai ter que entender aqui, para fazer essa discussão, que tipo de força que é essa que está fazendo? É uma força mecânica? É um torque? Né? É uma força elétrica? Por aí vai. Porque a gente sabe que a força mecânica, o torque, a força elétrica, tudo isso é capaz de realizar trabalho. Não é isso? A fórmula de trabalho, vocês devem lembrar lá da física, né? Que é a força vezes o deslocamento. Isso para a força mecânica. Para a força elétrica, para a torque, a gente tem outras composições. Mas, utilizando esse conceito mais simples, que é o trabalho mecânico, a gente pode entender o seguinte: se o sistema sofre um trabalho, ou seja, o seu sistema de estudo está sendo comprimido, né? Ou agitado, uma agitação, por exemplo, é uma forma de fornecer trabalho para esse sistema, certo? A vizinhança está realizando trabalho sobre o sistema. Então, vamos pensar bem aqui, ó.
Imagina um êmbolo de metal comprimindo um gás. Imagina uma seringa em que você tampa a ponta e aperta a outra extremidade, vai afundando a seringa, comprimindo aquele espaço de ar. O espaço de ar é o sistema. A sua força externa é a força que a vizinhança está realizando sobre o sistema, sobre o gás contido dentro da seringa. Então, nesse caso, o sistema recebeu o trabalho. Quando recebe trabalho é meio estranho, né? Mas a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema, o trabalho vai ser por convenção positiva. Então, o sistema, quando ele está recebendo calor ou recebendo trabalho, a gente vai ter, então, o sinal positivo desse tipo de energia. Do contrário, se o sistema está realizando trabalho, ele está expandindo o êmbolo, você empurrou, né? Você empurrou lá a seringa. Quando você terminou de empurrar a seringa, comprimiu bastante com ela tampada, depois você solta. Quando você solta, você vai perceber que a seringa, o êmbolo vai ser retornado aí para próximo da posição original que você iniciou o movimento, né? E isso, gente, é o sistema, o próprio sistema realizando trabalho sobre a vizinhança. Okay? Então, trabalho de expansão, tem outros tipos de trabalho, né? Trabalho de movimentação, por exemplo, de paz e por aí vai. Então, o sistema, quando ele gasta trabalho, ele usou o trabalho, ele realizou trabalho sobre a vizinhança, a gente vai colocar como convenção o trabalho sendo negativo. Beleza? Gente, e agora então, vimos todos os conceitos que a gente precisava trabalhar aqui de forma rápida, tá? Para finalmente então discutir o balanço de massa para um sistema. A energia desse sistema, antes de receber trabalho, antes de passar por alguma perturbação, se o sistema está em repouso, não faz sentido a gente fazer balanço de energia para ele. Mas se ele passou por alguma modificação, faz sentido sim a gente fazer esse estudo, tá? E o estudo para o balanço de energia, a gente pode entender o seguinte, que entra energia e sai energia, e que parte dela vai ficar acumulada, porque o sistema não vai, a energia desse sistema não vai ser nula, né? Então a fórmula do balanço de massa eu posso escrever assim, ó, o que entra menos o que sai, menos o que acumulou, aí sim é zero, né? Mas isso aqui não é a energia do sistema, a energia do sistema é o que acumulou. Então fica melhor se a gente escrever a equação assim, ó, que entra menos o que sai igual ao que acumula, ok? Então imagine o seguinte, se você não tem entrada nem saída de energia, e se esse termo aqui é zero, o acúmulo é zero. Então não faz sentido realizar o balanço de massa, balanço de energia para esse sistema. A questão é o seguinte, a questão é que se você tem alguma entrada e saída de energia, vai alterar toda a energia do sistema. Ele pode perder no final das contas do balanço de energia? Pode. Ele pode receber energia no final das contas? Pode também. E a gente vai estudar, então, caso a caso, vários tipos de exemplos a gente vai estudar. Certo? Então, essa é a fórmula do balanço de energia. E o que eu queria chamar a atenção para vocês que o que faz entrar e sair energia são duas formas. A gente já sabe que formas que é essa. Então, o que entra e sai, a gente chama de calor e trabalho. É as duas únicas formas do sistema trocar energia com a vizinhança. Agora, o sistema em si, ele pode ser alterado a velocidade dele, ele pode estar sobre uma esteira com uma certa velocidade gerando energia cinética, ele pode ter uma variação de altura que gera energia potencial, ele pode ter uma mudança de estado físico que gera uma variação de energia interna, ou uma alteração de temperatura que também gera uma variação de energia interna, pode, né? Então, o acumulado, todo o termo que acumula vai depender de quê? Do saldo que restou dessas variações de energia. Que energias que são essas? Aquelas três que eu falei para vocês, né? As próprias energias do sistema, que é a energia cinética, potencial e a energia interna. Então, são três tipos de energia para descrever o sistema. Para descrever como que o sistema troca energia com a vizinhança, calor e trabalho. Então, com essa discussão, a gente pode falar que o que acumula é a energia final, após o processo, menos a inicial. Esse é o saldo que o sistema vai ficar ao final desse processo. Pode ser negativo, pode ser positivo, vai depender de cada caso, né?
Então a gente vai estudar cada caso. Então, continuando a nossa equação de balanço de energia, o que entra menos que sai igual ao que acumula, eu vou reescrever então o Q e o W, Q de calor e W de trabalho, correspondem a esse termo aqui da equação, certo? E o que acumula é a diferença entre a energia final e a inicial. Observem aqui que eu não coloquei o sinal. Porque, gente, pode ter só entrada, pode estar entrando calor e trabalho. Pode ter só saída, pode estar retirando calor e retirando trabalho. Pode ter um entrando e outro saindo. Então, o que vai julgar quem que entra e quem que sai vai ser o sinal, tá? O sinal aqui que você vai colocar no final das contas, na hora que a gente estiver trabalhando com os exemplos, vocês vão entender melhor isso. Mas vou chamar atenção mais uma vez para isso que eu falei. Esse sinal aqui, a entra menos o que sai, depende. Se tiver saindo calor, vai ser menos que. Se tiver saindo trabalho, menos W. Se tiver entrando mais que ou mais W. Então, esse termo aqui, ó, eu prefiro representar dessa forma, por quê? Porque de acordo com a sua interpretação do sistema é que você vai botar o sinal no balanço de energia, certo? O saldo de energia, que é dado pela energia final menos inicial, eu posso reescrever a energia do sistema. Eu conheço essas energias. A gente já sabe que a energia do sistema ela é dada, lembra do começo da aula? A energia de um sistema ela é dada pela soma da energia cinética, potencial e energia interna. São os 3 tipos de energia para descrever esse sistema. Menos energia inicial, a gente tem, então, os termos iniciais. Se vocês perceberem bem, quando eu pego alguma grandeza final menos a inicial, eu estou medindo uma variação. Então, eu posso reescrever isso aqui falando que o saldo de energia total é dado pelo saldo de energia cinética, saldo de energia potencial e saldo de energia interna. Então, agora, quando eu escrevo essa equação juntando, né, esse termo com esse outro aqui que foi desenvolvido, eu chego na equação do balanço de energia, uma equação que descreve aí qualquer sistema termodinâmico fechado, certo? Então, olha só, a equação calor mais trabalho é igual a energia cinética, energia potencial e variação de energia interna. A soma dessas 3 energias do sistema, beleza? E o que significa isso? Significa que após haver movimentação de calor e trabalho entre sistema e vizinhança, vai ter uma alteração das energias envolvidas no processo. Uma delas, 2 delas ou 3 delas, tá? Aí vai depender de cada sistema termodinâmico. E aí, na próxima aula, então, eu vou discutir com vocês como fazer algumas aproximações quando a interpretação do problema assim permitir. Tá joia? Então, encerro aqui essa aula de hoje, balanço de energia, de forma bem tranquila, sem fazer muito cálculo, né? Sem fazer muita interpretação de problema. Mas na próxima aula a gente já começa a aplicar essa equação do balanço de massa para sistemas reais. Ok, gente? Valeu, gente. Obrigado, viu? E até mais. Até a próxima.